hoje finalmente é dia de fazer o unboxing e análise completíssima do Lenovo IdeaPad 1i, já que esse aqui é um dos notebooks mais vendidos da atualidade e possivelmente é o melhor custo-benefício até os R$2.000, justamente porque ele entrega um bom processamento, uma construção até que boa, né? E também a possibilidade de fazer upgrade, o que deixa ele bem na frente dos seus concorrentes. E é justamente por isso que hoje a gente vai fazer aquele unboxing completo, vai testar ao máximo, também vamos desmontar esse notebook para ver se realmente compensa você investir a sua grana. E você sabe, né? Eu só peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos. Porque assim que a gente bater essa meta, 10 pessoas vão ganhar uma caixa misteriosa com 10 produtos. E agora, bora pro nosso unboxing. Aqui nós temos aquela caixinha bem padrão da Lenovo e na parte lateral nós temos a versão específica desse notebook. Então ele vem equipado com Intel Core i3 de 12ª geração, vem com 4 GB de memória RAM, 256 GB de SSD, tem uma GPU integrada, uma tela de 15.6 polegadas com resolução HD, bateria de 3 células e já vem com Windows 11 original. Só que aqui tem um ponto muito importante, porque você vai encontrar ele em várias versões e o preço também vai mudar um pouco, né? Então você vai encontrar ele com 128 GB de armazenamento ou 256, que é o caso desse. Você também pode encontrar ele com a versão com Linux ou com Windows. No caso essa aqui é com Windows e é um pouquinho mais cara. Mas se você quiser comprar a versão mais barata, tá tranquilo, porque mesmo comprando com menos armazenamento, com menos memória RAM e também sem o Windows, você pode colocar isso depois. Inclusive, vou deixar aqui na descrição o link da memória RAM, que é compatível com esse notebook. Vou deixar de todas as versões com os melhores preços possíveis. Vou deixar o link dos SSDs que são compatíveis com o notebook e também vou deixar o link do Windows original da GVGMOL, porque às vezes você pode achar uma promoção desse notebook específico com Linux e aí você vai lá, compra o Windows na GVGMOL, às vezes por 80, 100 reais. Inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição e também vou deixar o cupom GVGBR que vai dar 25% de desconto. Então você vai conseguir economizar muito, né? Comprando ele mais barato e também colocando o Windows original. E agora que a gente já sabe todas as versões, bora abrir esse notebook. E em questão de apresentação, não tem muita coisa, né? Já que a gente está falando aqui de um notebook de entrada. Então, bora remover ele aqui, deixar aqui de lado. E aqui nós temos a parte do carregador. Já que ele não vem com nenhum adaptador para você colocar SSD, então aqui a gente tem apenas esse carregadorzinho que tem 65 watts de potência, que é mais do que o necessário para esse notebook, porque eu acho que ele não consome mais do que 40. Mas entre ter um de 40 e um de 60, isso aqui é muito bacana, viu? Porque você pode usar em outros notebooks. E aqui está o nosso Lenovo IdeaPad 1. Vem com essas proteções laterais aqui. Bora remover aqui desse saquinho e continua com aquele mesmo design dos outros Lenovo IdeaPad. É um design que particularmente gosto muito mesmo, porque é bem minimalista, né? A única logo que tem fica aqui no cantinho e também continua sendo um notebook extremamente fino e leve. Inclusive eu acho que tem o mesmo peso do Galaxy Book 4. Aqui na parte de dentro nós temos exatamente aquele mesmo teclado utilizado em outras versões, que consiste basicamente em teclas mais altas e com um clique um pouco mais alto, quando comparado com o Galaxy Book 4 ou com o Acer Aspire 5. No geral, eu considero um bom teclado para essa faixa de preço, principalmente porque a gente tem um botão de on-off separado, ou seja, caso você tenha problema com o teclado, você pode usar tranquilamente seu notebook com um teclado externo, beleza? Aqui na parte de baixo nós temos um pequeno touchpad, e ele é pequeno mesmo, viu? É até meio ruim para usar, mas como a gente está falando de um notebook de entrada, isso aqui é bem normal. E aqui na parte da câmera, continua com aquele sistema da Lenovo de privacidade. Então você vai remover esse adesivo e você vai perceber que em cima da câmera tem como se fosse uma chavinha, né? Então você puxou para a esquerda, fechou a câmera de forma física, puxou para a direita, abriu a câmera. Eu gosto bastante disso e eu acho que deveria ter em todos os notebooks. Na parte de baixo, nós temos aquela tampa simples, com um pezinho emborrachado aqui na parte de cima e também 2 pezinhos emborrachados na parte de baixo. Então continua sendo uma tampa completa em plástico de boa qualidade e 10 parafusos para você poder remover isso aqui e fazer o upgrade. Já em peso, nós temos um notebook que pesa, bora ver aqui, 1,6 kg, ficando ali cerca de 100 gramas mais pesado do que o Galaxy Book 4. Nas medidas, nós temos aqui mais ou menos 36 centímetros por 24 centímetros. Então continua um notebook bem compacto, mesmo sendo de 15.6 polegadas, já que nós temos bordas mais finas, né?
principalmente quando a gente compara ali com o Acer Aspire 5, que tem bordas mais grossas. E como eu falei para vocês, no design ele tem basicamente a mesma identidade visual da Lenovo para os notebooks de entrada. Então a gente não tem nenhuma mudança, nenhum tipo de diferencial entre eles, né? Mas como eu tô vendo aqui no retorno, dá para ver que é um notebook extremamente minimalista. Fica algumas marquinhas de dedo, afinal a gente está falando de um plástico liso, mas mesmo assim dá para usar tranquilamente. Você consegue aí usar para trabalho, para estudo, para levar para o seu trabalho, né? E às vezes até para levar para alguma reunião. Então, nesse ponto a Lenovo acertou bastante. A construção poderia ser um pouco melhor, já que a gente está falando aqui de um notebook completamente construído em plástico, e eu acredito que a construção do Acer Aspire 5 é um pouquinho superior, mas mesmo assim a gente tem um bom conjunto para um notebook abaixo de R$2.000. Já nas conectividades, nós temos a porta de carregamento, tem uma porta USB tipo A, porta HDMI, uma porta USB tipo C 3.1, mas ela infelizmente só funciona para dados, então você não vai conseguir carregar por ela, você não vai conseguir passar vídeo por ela, apenas informação. Beleza? E aqui nós temos uma porta de áudio. Já do outro lado, nós temos outra porta USB tipo A e também uma porta para cartão de memória, daquele maior, que inclusive eu gosto mais dessa entrada do que aquela pequenininha do Galaxy Book 4, porque aqui eu já posso ligar diretamente o cartão da câmera e se eu quiser ligar o cartão do drone ou qualquer micro SD, basta colocar o adaptador. Já naquele lá, não tem como. E se eu colocar o Galaxy Book 4 lado a lado, dá para perceber que eles têm basicamente o mesmo tamanho, tanto de espessura quanto de largura, né? Então são dois notebooks extremamente compactos e extremamente leves. Mas lembrando que a versão do Book 4 que chega a competir com esse aqui é a com i3 de 13ª geração, mas ela custa um pouco a mais, cerca de R$300 a R$400 mais caro. Já na parte da tela, esse notebook é meio controverso, porque aqui nós temos um painel TN. E se você conhece de telas, você sabe que esse aqui não é um dos melhores painéis. Primeiro, porque tem as cores meio lavadas, né? Dá pra ver aí na imagem. E também porque tem um péssimo ângulo de visão. Se você virar um pouquinho a tela, as cores já distorcem. Na verdade, a imagem inteira distorce, né? Então você perde aquela característica primária das cores. Mas como a gente está falando de um notebook barato, que é feito justamente para atender um público que está mais focado em trabalho e estudo leve, essa tela aqui com certeza vai conseguir atender às necessidades desse público. E se você quiser consumir um conteúdo, também vai dar, né? Não vai ser a melhor experiência do mundo, até porque a gente está falando de um painel TN com resolução HD. Então nem é resolução Full HD, né? Mas vai dar para usar tranquilamente aí para os seus afazeres e talvez você vai até conseguir dar uma jogadinha de vez em quando, de alguns jogos mais leves. Ou caso você tenha um monitor externo, você pode ligar aqui na porta HDMI e aí você vai ter uma imagem melhor. E como eu falei para vocês, se você olhar a imagem de frente, ela fica até bonita, né? Com cores bem definidas e tudo mais. Mas caso você dê aquela viradinha para cima, para baixo, para um lado ou para o outro, acaba perdendo as características, né? Principalmente nas cores mais escuras. Então, se você nunca viu a diferença entre um painel IPS e um painel TN, se liga só nessas imagens. De um lado a gente tem o Galaxy Book 4 com painel IPS e do outro a gente está com o Lenovo IdeaPad 1i com painel TN. Dá para ver que a diferença é surreal, principalmente quando a gente move a tela, porque aí uma distorce as cores e a outra não. Mas se você é aquele usuário que só está buscando uma máquina para trabalho ou para estudo mais leve, então isso aqui não vai ser um problema para você. Já em hardware e desempenho, esse notebook vem equipado com processador Intel Core i3 e o modelo específico é o 1215U, já que a gente está falando de um processador de 12ª geração. Ele vem equipado com 4 GB de memória RAM DDR4 rodando a 3200 MHz, só que esses 4 GB vêm soldado na placa-mãe. Então se você quiser fazer expansão de memória RAM, você vai precisar comprar um pente de 8 ou 16 GB. E na parte de armazenamento, ele vem com 128 ou 256 GB. E lembrando que a gente está colocando o link aqui na descrição de todas as possibilidades de upgrades para esse notebook, beleza? Mas bora lá, para descobrir a real potência desse notebook, a gente rodou alguns testes de benchmark lá no Performance Test. E o primeiro teste a gente fez sem o upgrade de memória RAM, ou seja, com apenas 4 GB. E aqui a gente conseguiu cerca de 6.600 pontos no teste de processamento e 1.600 pontos no teste de processamento gráfico. Mas se liga só nos resultados que a gente conseguiu fazendo o upgrade de RAM. No teste de processamento, nós conseguimos 9.000
1.200 pontos e no teste de processamento gráfico 2.000 pontos. Ou seja, a gente teve um ganho bem considerável no desempenho, ficando ali mais ou menos 30% a mais de desempenho só com o upgrade de memória RAM. Isso quer dizer que sim, você vai precisar fazer o upgrade de memória RAM para conseguir extrair o máximo dessa máquina. Mas a boa notícia é que você pode comprar e ir utilizando de boa, e aí quando tiver um dinheirinho a mais, você faz o upgrade de memória RAM e vai ter mais desempenho. E o interessante é que esse notebook vem equipado basicamente com o mesmo processador do Galaxy Book 2 com processador Core i3, que inclusive a gente já mostrou aqui no canal e os resultados foram bem parecidos quando a gente comparou com esse aqui, já que aqui a gente conseguiu 9.200 pontos no teste de processamento e no Book 2 a gente conseguiu cerca de 10.000 pontos, então a diferença é bem pequena. E já no processamento gráfico a gente conseguiu 2.000 pontos aqui e também 2.000 pontos lá, então a gente tem um desempenho bem parecido. Só que infelizmente hoje ficou bem difícil, né, de você encontrar o Galaxy Book 2 com processador i3, então esse aqui provavelmente vai ser o substituto natural dele. E a gente também aproveitou para fazer um teste de estresse bem extremo nessa máquina. A gente deixou o Full Mark rodando ali por bastante tempo e essa é a imagem térmica que você está vendo. Dá para ver que o notebook apresenta 2 pontos de aquecimento, sendo o primeiro onde fica o processador e o segundo onde fica a saída de ar. Só que ambos não passaram de 45 graus. Isso significa que você não vai ter nenhum desconforto ao utilizar o notebook e também não vai ter nenhum problema relacionado à temperatura. E como eu sei que vocês adoram testes em jogos nesses notebooks mais baratos, a gente baixou o CS2 aqui e tentou dar uma jogada. Vou falar para você que o desempenho não é o melhor do mundo, até porque a gente está falando de um notebook que nem é construído para isso, né? Mas fica assim jogável. Como vocês estão vendo, dá para jogar de boa, o FPS fica entre 30 e 60 e a gente está com tudo no baixo e com resolução HD. Só que aqui tem um ponto bem importante. Quando você tentar jogar nesse notebook, principalmente CS, esses jogos que exigem um pouco a mais de processamento, né? Você vai notar que nos primeiros minutos vai dar uma travadinha que vai ficar meio chata, né? Vai dar uns bugzinhos ali, mas isso é normal para notebooks mais fracos, porque naquele começo ele tá realocando tudo ali para deixar o mais eficiente possível. E aí depois desse tempo, você vai conseguir jogar tranquilamente e pode ter um ou outro bugzinho assim no decorrer da partida, mas ainda assim vai ficar jogável, né? Mas lembrando novamente para vocês que esse aqui não é um notebook para você jogar, porque ele não tem placa de vídeo dedicada e também a placa de vídeo integrada dele não é das melhores. Então, esse é um notebook para trabalho e para estudo. Se você quer um notebook para jogar com placa de vídeo dedicada, você pode olhar os notebooks gamers, mas vão ser bem mais caros. E também tem aquele famoso custo-benefício do desempenho, né? Que é o Acer Aspire 5 com o Ryzen 7 5700U. Aquele lá, mesmo sem placa de vídeo, consegue rodar os joguinhos tranquilamente. Inclusive, tem vídeo aqui no canal com análise completíssima. Eu também vou deixar o link aqui na descrição dele, beleza? Já em bateria, nós temos um hardware de 42 Wh dividido em 3 células. E nos nossos testes de reprodução contínua de vídeo, onde basicamente a gente coloca o brilho em 50%, abaixa o som para 10% e deixa reproduzindo o vídeo por horas. Aqui a gente conseguiu uma taxa de descarregamento de cerca de 13% por hora, o que resultaria mais ou menos de 5 a 6 horas de reprodução contínua de vídeo. Mas lembrando que são 6 a 7 horas nesse estado específico. Se você usar o brilho no máximo, vai diminuir. Se você usar o som no máximo, vai diminuir. Se você colocar no modo desempenho, vai diminuir um pouco. Então pode esperar aí mais ou menos de 3 a 7 horas de autonomia, dependendo do seu uso. O que no geral é até uma boa bateria para um notebook que custa R$2.000. E lembrando da dica que eu sempre dou, viu? Sempre que possível, utilize o seu notebook no carregador, porque isso aí vai poupar a vida útil da bateria, já que não vai estar contando ciclos. E às vezes você vai conseguir até um pouquinho a mais de desempenho, né? Dependendo da sua máquina. Então, sempre que possível, use no carregador. Quando não for possível, aí pode usar na bateria. E agora, finalmente chegou a hora da gente desmontar essa máquina para ver como é por dentro e para saber se ela é realmente bem construída ou não. E para desmontar essa máquina é super fácil. Basta remover esses 10 parafusos, só que aqui tem uma dica muito importante, porque se você reparar bem, aqui na parte de baixo nós temos parafusos menores. Então quando você for retirar esses parafusos, você vai tirar um por um e separar do lado a posição de cada um. Por quê? Porque como esses parafusos aqui são menores, se você colocar um parafuso maior aqui, você vai estragar a carcaça, já que ele vai passar para o outro lado. E se você colocar um parafuso menor, que era para colocar aqui, e colocar aqui, aí você vai ter um problema, porque ele não vai encaixar direito. Então sempre que for desmontar esse notebook,
separe os parafusos em ordem, beleza? E essa dica com certeza vale o seu like, porque se você tentasse desmontar isso aqui e colocasse parafusos de qualquer jeito, a primeira coisa que ia acontecer ia ser você estragar o seu notebook novinho. Então bora remover esses parafusos, soltar a tampa com auxílio de uma espátula de plástico, e essa aqui é a parte interna do Lenovo IdeaPad 1i. Dá pra ver que a gente tem uma bateria bem grande, tem também um slot vazio para o upgrade de memória RAM, já que os 4 GB que vem são soldados na placa, e aqui nós temos apenas um slot de SSD NVMe. Então para fazer o upgrade de armazenamento, você vai ter que substituir esse SSD que vem na máquina. Então bora aproveitar para fazer o upgrade, basta desconectar o cabo da bateria, pegar o seu novo pente de memória RAM, encaixar, ligar novamente a bateria e pronto. Agora aquele notebook baratinho que tinha apenas 4 GB de RAM tem simplesmente 20 GB. E agora sim vai dar para você usar tudo ali tranquilamente, sem ficar com medo, né, de chegar no máximo de RAM e dar aquelas travadinhas. Mas se você quiser, você não precisa colocar mais 16 GB, pode colocar mais 8 GB e aí no caso você vai ficar com 12 GB de RAM. Então bora aproveitar para fazer o teste de webcam. Normalmente a webcam desses notebooks são bem fracas mesmo, porque tem uma resolução 720. Então já vou colocar aqui em vídeo. Coloquei para gravar, dá para ver que a imagem é bem fraca mesmo, fica meio quadriculado, né? E o áudio que vocês estão escutando também é do notebook. Provavelmente deve estar um áudio mais alto, mais estrondoso, mas assim, é um notebook barato e talvez você vai utilizar essa câmera apenas para usos acadêmicos, para fazer uma reuniãozinha com seu chefe ou com seu amigo. Então assim, não precisa de uma câmera muito top. Isso aqui com certeza dá para usar de boa. A resolução é apenas HD, 30 FPS, mas ainda assim dá para usar tranquilamente. Então eu acho que ficou muito claro que esse aqui realmente é um dos melhores notebooks custo-benefício nessa faixa de preço, porque mais ou menos por R$2.000 você consegue ter um bom processador, você consegue ter uma boa construção e também uma possibilidade de fazer upgrades, porque em 2025, 2026, cada vez mais está difícil encontrar notebooks que permitam fazer upgrade, já que tudo vem soldado na placa-mãe, né? O único ponto que ele acaba pecando bastante é justamente na tela. Eu acho que esse notebook merecia sim ter um painel IPS com resolução Full HD, mas eu entendo que se ele tivesse isso, provavelmente ele custaria muito mais de R$2.000 e aí não estaria mais em custo-benefício, né? Já que ele competiria com outros notebooks que são mais caros, mas também são mais potentes. Então se você está buscando um bom notebook para poder usar no seu trabalho, para usar no estudo, com certeza o Lenovo IdeaPad 1i é uma das melhores opções que você pode ter, principalmente porque você pode comprar ele na versão mais barata possível, depois fazer o upgrade de RAM, fazer o upgrade de armazenamento e até colocar um Windows lá da GVGMOL. Então essa é uma sacada muito boa, porque às vezes a gente não tem todo o dinheiro para aquele momento, né? A gente tem o dinheiro trocadinho e depois você ganha um dinheirinho a mais e faz o upgrade. Só que nos concorrentes, principalmente nessa faixa de preço, vem tudo soldado. Então mesmo que você tenha um dinheirinho depois, não dá para fazer o upgrade. E isso acaba tornando esse notebook simplesmente uma das melhores escolhas que você pode fazer. E lembrando que a gente vai deixar aqui na descrição todos os links com os melhores preços e também com todas as versões dessa máquina. E a gente vai aproveitar, vai colocar também na descrição os links das memórias que são compatíveis com ele, do SSD que é compatível com ele, do Windows compatível com ele e também até das melhores mochilas e cases compatíveis com esse notebook. E já aproveita e deixa aqui nos comentários o que você achou desse notebook. Você acha que vale a pena? Você acha que existe outro melhor? Inclusive, se você conhece outro melhor que ele nessa faixa de preço, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai comprar, vai trazer e se ele realmente for melhor, a gente pode até te mandar. E caso você já tenha um Lenovo IdeaPad 1i, deixa aqui nos comentários qual que é a sua experiência. Se você já fez o upgrade, se não fez, como que está sendo o uso e se você recomenda esse notebook. Mas no geral é isso, um bom notebook de entrada. Eu tô doido pra gente fazer alguns testes mais completos, né? Pra trazer um vídeo com 3 meses de uso, 6 meses de uso, mas no geral o notebook é aprovadíssimo. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!